Olá, você está no Hora Certa, o telejornal da TV UNG. Essa nova edição é uma produção dos alunos do 5º semestre de jornalismo da Universidade de Guarulhos. Nos destaques da edição de hoje, saúde mental e os afastamentos do trabalho. Qualidade de vida dos moradores é afetada pelas condições dos transportes públicos. A importância do esporte como transformador social. O cinema brasileiro como destaque no Oscar. O Hora Certa está no ar. A saúde mental é um tema recorrente em debate atualmente, principalmente no âmbito do trabalho, em que se tem um aumento no número de pessoas com transtornos e afastamentos decorrentes de ambientes de grande pressão. Casos de afastamento do trabalho por transtornos como ansiedade têm crescido nos últimos anos no Brasil. Ambientes com pressão constante, insegurança e sobrecarga emocional têm contribuído para o adoecimento mental de profissionais em diferentes setores. É o que relata a ex-atendente de fast food, Silvana Bezerra. Ficar ali, para mim, era como uma tortura, como eu me sentia sufocada, me sentia trancada, me sentia desvalorizada. Eu tinha medo de quando eu estava trabalhando. Eu não sabia o que estava a me esperar naquele dia e a minha ansiedade me afetava com o receio de estar naquele lugar. O medo do que os outros vão pensar com aquilo que você está fazendo, o medo do que o chefe vai pensar, do que o chefe vai achar. Então, essas questões internas desse medo do que pode acontecer atrapalha muito o ambiente de trabalho. Quando esse medo começa a me impedir, começo a pensar, não sei se eu vou, começo a pensar em desculpas para se dar, para não fazer aquela atividade, aquilo que me foi confiado, isso é um alerta. Opa, preciso começar a observar isso. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que em 2014, cerca de 203 mil pessoas foram afastadas do trabalho devido a transtornos mentais e comportamentais. Em 2024, esse número mais do que dobrou, atingindo mais de 440 mil afastamentos, estabelecendo um recorde histórico. O aumento comparado a 2023 foi de quase 67%, conforme dados do Ministério da Previdência Social. O trabalhador, quando ele reconhece que ele está com alguma dificuldade para continuar no trabalho, para se manter com a sua produtividade ou manter o ritmo da empresa, ele pode solicitar junto ao INSS o benefício B91. Um benefício que ele é direcionado às pessoas que sofreram acidentes do trabalho ou decorrentes do trabalho. E por que decorrentes do trabalho? Porque hoje em dia a gente compreende como acidente do trabalho as doenças ocupacionais advindas do estresse no trabalho também. A falta de políticas claras dentro das empresas referente à saúde mental pode dificultar ou agravar o quadro de quem está retornando ao trabalho. Se eu tivesse procurado pessoas próximas a mim, para desabafar mais, para conversar mais, ou tivesse me preocupado mais comigo mesmo, tivesse procurado uma ajuda psicológica mais rápido, mas não, eu fiquei preocupada em não ficar dando atestado, em não estar faltando, e no fim, quem se prejudicou foi eu. A minha saúde mental, ter um acompanhamento terapêutico com um psicólogo e saber separar melhor o meu âmbito profissional e o meu âmbito pessoal. O trabalho precisa ser um espaço de crescimento e não de adoecimento. Cuidar da saúde mental é uma responsabilidade coletiva do profissional, da empresa e da sociedade, e reconhecer a ansiedade como ponto real da rotina de muitos brasileiros é o primeiro passo para transformar essa realidade. Os transportes públicos da cidade de Guarulhos e as suas condições de operação vêm a cada ano afetando a qualidade de vida dos moradores. Veja agora a reportagem de Raí Belo. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, no Brasil, 1/4 da população usa o transporte público diariamente em viagens que levam, em média, 1 hora. Para a parcela estudante e trabalhador, as várias viagens por dia são essenciais e possuem grande peso na qualidade de vida de cada um. Eu ando em torno pelo trânsito 3 horas e meia, 4, porque devido ao trânsito, né? De lá da minha casa aqui demoro, 20 minutos, mas devido às obras aí do governo que vai demorar a vida inteira, não vai ter que estar com esse castigo aí por enquanto. Para ir para o trabalho e para voltar 1h30 e para ir para a escola e voltar mais ou menos 20 minutos. Para estudantes em busca da independência financeira, o transporte público é a principal ou a única forma de locomoção pela cidade. Porém, para um país predominantemente rodoviário como o Brasil, fatores como o trânsito e a superlotação acabam trazendo problemas para a rotina dos estudantes antes, durante e depois da viagem.
Eu pego um micro-ônibus, então toda hora enche muito o ônibus e fica, tipo, eu tenho que ficar na porta porque não dá nem pra passar pela catraca. Então não dá pra sentar e fica horrível. Ainda mais às vezes quando, tipo, nessa ladeira aqui, o motorista passa correndo, só falta o povo voar e sair voando. Eu chego cansado da escola, eu vou por ônibus e eu tenho que ficar em pé. E às vezes eu tenho que ficar o caminho inteiro em pé. Então acaba que ficar me controlando pra eu não cair, segurar as coisas, eu chego em casa cansada e afeta os estudos, que eu não tenho mais vontade de estudar. Minha vontade é chegar e deitar na cama. A reportagem procurou a psicóloga Jaqueline Maiara, que aconselhou sobre atividades benéficas para minimizar o cansaço mental e físico relacionado ao transporte público. Então, cada vez está sendo mais comum, né, as pessoas ficarem mais tempo no transporte público ou até, né, em outros transportes também. E algumas formas que a gente pode, né, começar a pensar aí é realizar alguns hábitos, algumas atividades durante esse processo. Por exemplo, ouvir uma música que você goste, né? Porque se é um processo que você vai ter que passar, não tem como evitar. Tem que ter ali aquele momento naquele trânsito, né? Está fora do nosso controle, por que não fazer algo para minimizar esses impactos, né? Então, por exemplo, a gente pode ouvir uma música, pode ouvir um podcast, né, de algo que você goste, colocar uma série, falar internet, mas aí você pode baixar em casa, né, já se programar para isso. E são pequenos hábitos que acabam ajudando nisso daí. Pode também utilizar esse tempo para adiantar uma pendência, por exemplo, eu tenho uma consulta para marcar. Por que não ligar lá no ambiente que você precisa marcar e agendar? Enquanto você está ali esperando, já vai adiantando outro processo, né? Após o intervalo, vamos falar sobre a importância dos treinadores e do esporte na vida de seus atletas. E entender um pouco mais do efeito da vitória do filme Ainda Estou Aqui, no Oscar para o cinema brasileiro. Até já! Bastante tempo a ONG, que é uma instituição, uma das mais importantes na cidade de Guarulhos, que vem oferecendo educação de qualidade, aí, formando, educando o povo de Guarulhos. Então está celebrando nessa data 55 anos de existência, né? Para a gente nos honra muito, né? Estando em Itaquá com a marca UNG, para nós é uma realização estar aqui hoje participando de um evento tão importante, com pessoas tão importantes que fizeram e fazem parte da universidade. Acredito que a universidade ela continua fazendo esse papel importante, além da educação, com projetos sociais, patrocínio de eventos, de esporte, enfim, a universidade é um grande polo para nós aqui, para a transformação real da nossa sociedade. Para o nosso corpo docente, nosso reitor, nossos dirigentes e, sobretudo, para os nossos alunos, os mais de 12 mil alunos aqui do campus Guarulhos e também Itaquacetuba, da ONG. Então, para mim, como fundador do Grupo Ser Educacional, né, e chanceler da ONG, é uma satisfação muito grande. Nós temos uma história construída de 55 anos que se mistura com a história da cidade e do Alto Tietê, e estamos com um olhar para hoje, olhando para o horizonte e o futuro. Então é uma das poucas instituições de São Paulo que chega à cidade, em Guarulhos a única universidade. A gente só tem que agradecer por ela continuar aqui na cidade e poder fazer tantos benefícios para os guarulhenses.
Que o esporte tem a capacidade de transformar a vida de muitos jovens, já sabemos, mas como esses jovens conseguem equilibrar os estudos e os esportes? O apoio dos treinadores é fundamental, como mostra a reportagem de Pedro Marcondes. Em meio às quadras, campos e pistas, nascem sonhos que vão muito além do pódio. O esporte, para muitos jovens brasileiros, é mais do que uma atividade física, é um transformador social. O handball para mim foi uma coisa muito boa para minha saúde. O tempo que eu ficava no celular, o tempo que eu ficava parada, eu vim aqui treinar. Minha saúde ela melhorou muito e também, como eu tinha falado, minha personalidade também. Eu era muito tímida. E quando eu comecei a vir para o handball, eu comecei a me relacionar com mais pessoas, com um monte de gente aqui. Então eu acho que isso melhorou muito minha timidez. Agora eu consigo conversar com todo mundo, eu não tenho medo de fazer as coisas por causa da minha timidez. Eu consigo fazer de tudo, eu sou mais livre agora, né? Por trás do talento promissor de Ana Clara, há uma figura essencial. Marisa Lofredo, sua treinadora e mentora dentro e fora das quadras. Com anos de experiência no handball, Marisa não é apenas responsável pelo desenvolvimento técnico da jovem atleta, mas também pelo incentivo constante à sua formação pessoal e acadêmica. Então, o esporte é fundamental para a formação de qualquer cidadão, tá? Qualquer criança, adolescente, adulto. O esporte ele disciplina, ele orienta, ele corrige, ele ensina, tá? Ele educa. E fora as outras vantagens, sabe? Para o físico, para a mente, a vantagem social daquele intercâmbio que as crianças têm entre si, entendeu? Então é muito completo, o esporte é maravilhoso para isso. Estudar exige resistência. Como no boxe, é aguentar até o último round. Cauã Nascimento, jovem boxeador, sabe bem os desafios que os atletas enfrentam para relacionar os estudos com os treinos. Para falar a verdade, é um pouco complicado, porque treino durante o dia, aí estudo à noite, chego muito tarde, né? E sempre, querendo ou não, sempre tem uns trabalhos da escola, tem uns deveres de casa, mas acordando cedo, né, e reconciliando os treinos, dá para fazer tranquilo, né? Dá para manter. Sempre depois dos treinos, antes de descansar um pouco, dá para fazer. Por trás do talento de Cauã está o seu treinador e amigo Hamilton Ventura, que possui uma passagem de sucesso pelo boxe e procura ser o mentor para que Cauã trilhe o mesmo caminho. Sim, eu sempre pego no pé deles, né, para estudar, porque eu não estudei, né. Minha mãe sempre brigava comigo por causa disso daí, de escola, né. Às vezes a minha escola era o boxe, né, então eu trocava uma coisa pela outra. Então, se eu puder falar para ele estudar e treinar, juntar uma coisa com a outra, eu acho que vai abrir portas, né? As portas vão estar abertas, não só do boxe, mas universal, fazer o trampo. Agora, em 2025, o Brasil conquistou seu primeiro troféu no Oscar, com o prêmio de melhor filme internacional, o que abre expectativa para que mais obras brasileiras participem e ganhem como cineastas guarulhenses. É o que fala a reportagem de Eduardo Vivan. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui abriu as portas para o cinema brasileiro no cenário internacional. Hoje a equipe do Hora Certa está no evento Noite Estrelada para acolher a perspectiva dos produtores guarulhenses acerca da premiação. É importante pensar que a vitória do Ainda Estou Aqui ela acontece por vários fatores. Eu acho que tem que ter um amadurecimento do cinema brasileiro da retomada para cá dos anos 90, mas também que é um filme com vários financiamentos de fora, financiamentos aqui dentro privados como da Google Play, da Conspiração. É um filme grande, é um filme fora da realidade de muitos filmes brasileiros. Mas ele é importante para mostrar que o Brasil está num momento muito grande de cinema. Então, eu acredito que a vitória do Walter Salles, da Fernanda Torres, de toda a equipe do filme Ainda Estou Aqui, ele impacta nessa valorização, inclusive até de uma ideia de valorização da identidade nacional, da cultura nacional, e de uma ideia de que o Brasil pode se pôr diante ao mundo de uma maneira com muito mais força, com muito mais beleza, com muito mais grandeza, assim, do que achar que o cinema é menor de qualquer outro cinema do mundo. O dramaturgo Rodrigo Pignatari ressalta que o reconhecimento internacional também serve de alerta para o país. Ele abre a possibilidade para que as pessoas possam, primeiramente, assistir, mas isso tem que ter uma ampliação de política pública do governo para assistir os filmes brasileiros,
povo poder assistir seus filmes. A gente tem algumas políticas públicas, tipo a SP5, tem em São Paulo, que é cinema gratuito, e o investimento maciço na política de fomento cultural do cinema brasileiro. Renato Queiroz, diretor e roteirista, também participa da discussão, reconhecendo que a premiação é apenas o começo. E isso, acredito que tem um aspecto muito interessante e importante para que o cinema, como arte em geral, não seja entendida só sob o ponto de vista ocidental, europeu. E hoje a gente tem um circuito de editais e de formas diferentes de produzir com algum recurso. Mas a gente sabe que isso, tudo que é arrancado, né, do poder, é arrancado na base da luta. E a gente sabe que tem mais coisas para conquistar, que essa dinâmica não é suficiente hoje. Então a gente faz o reconhecimento de que foi muito difícil chegar até aqui, mas que para além daqui tem mais coisa. E esse foi o Hora Certa, uma produção dos alunos do 5º semestre de jornalismo da UNG. Siga a gente no Instagram, @ecos_ung. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.